Sob a pele. Gabriel sempre fora o marido ideal. Atencioso, bem-sucedido, bonito de um jeito que parecia casual. Barba bem feita, olhar de quem sabe demais e silêncio que fazia as mulheres quererem descobrir mais. Ele e Laura estavam juntos há quase 8 anos. Um casamento estável, confortável, previsível. Previsível demais. Nos últimos meses, Laura havia se afastado. Começou a chegar mais tarde em casa, sempre exausta, com desculpas vagas, e um olhar que não encontrava mais o dele. Dizia que era o estresse do trabalho, dizia que era só uma fase. Até que, numa noite chuvosa, ela o chamou para conversar. Gabriel, comecei a fazer terapia, achei que devia te contar. Ela falou com a voz baixa, quase envergonhada. Algum motivo específico? Só preciso entender algumas coisas sobre mim, sobre nós. Só preciso entender algumas coisas sobre mim, sobre nós. Ele assentiu e respeitou. Mas a distância só aumentou. Laura ficava cada vez mais ausente, mais crítica, mais fria. As sessões com a terapeuta se tornaram... Mas a distância só aumentou. Laura ficava cada vez mais ausente, mais crítica, mais fria. As sessões com a terapeuta se tornaram sagradas. Era o único compromisso que ela nunca adiava. Sagradas. Era o único compromisso que ela nunca adiava. Sempre voltava com um ar de superioridade emocional, como se estivesse vendo o casamento de fora, como se ele fosse o problema. Até que uma tarde Gabriel chegou mais cedo em casa. Encontrou o notebook de Laura destravado na bancada da cozinha. Não era de seu feitio bisbilhotar, até aquele momento. Mas algo nele explodiu. Um e-mail aberto, com a assinatura de Doutora Elisa V. Meirelles, estava na tela. O texto, amigável demais, íntimo demais, terminava com: Você não precisa mais fingir com ele. Seu desejo é legítimo. Se permitir sentir é o primeiro passo. Gabriel sentiu o sangue ferver. O ciúme não era por Laura. Era pelo jogo sujo, pela hipocrisia, pela ideia de que sua esposa estava sendo curada por alguém que claramente queria vê-lo fora da equação. Ele não contou nada, não enfrentou Laura, apenas começou a arquitetar. 2 semanas depois, ele marcou uma sessão com a tal terapeuta. Fingiu estar em crise, disse que precisava de orientação masculina. Jogou charme no tom certo, a voz baixa, os olhos diretos. E ao vivo, Elisa era ainda mais perigosa. Morena, corpo curvilíneo em vestidos minimalistas, voz de veludo. Profissional, mas com um ar que flertava com o proibido. Então, Gabriel, o que te traz aqui? Curiosidade. Ele sorriu, deixando o silêncio pairar. Queria entender quem é a mulher que está guiando minha esposa para longe de mim. Elisa arqueou a sobrancelha, mas não o repreendeu. Ela gostava de jogo, e ele sabia jogar. A sessão terminou com mais tensão do que respostas. Na semana seguinte ele marcou outra, e mais outra. Falava de frustrações, de desejo contido, de fantasias que não podia dividir com a esposa. E cada palavra era carregada de duplo sentido. Elisa o provocava com perguntas que pareciam inocentes, mas tinham o poder de despir pensamentos. Você se sente desejado, Gabriel? Não como antes, mas eu sei o que valho. E o que você acha que falta? Alguém que me enxergue de verdade, que saiba o que fazer com o homem que existe por baixo dessa fachada. Elisa cruzava as pernas, as saias sempre levemente curtas, o olhar fixo nos dele. E o que você gostaria que essa mulher fizesse? Ele sorriu malicioso. Deveria mostrar, não acha? O momento veio na 4ª sessão. O clima era denso, a tensão sexual palpável. Elisa se levantou pegando um livro na estante. Quando voltou, Gabriel estava de pé, muito perto. Isso ultrapassa os limites da terapia, Gabriel. Só se você quiser manter os limites. Ela não respondeu,
mas também não recuou. Quando ele a puxou pela cintura e colou sua boca na dela, Elisa gemeu baixinho, agarrando a nuca dele com força. A sessão virou um rito de vingança. As roupas foram arrancadas com pressa. Elisa sentou-se na poltrona da terapia, as pernas abertas, olhando para ele com fome e rendição. Gabriel a beijou no pescoço, nas coxas, na alma. Cada toque era milimetricamente calculado para marcá-la. Ele a tomou ali mesmo, com a fúria contida de semanas, a respiração acelerada contra o peito dela, os gemidos abafados pelas paredes de um consultório que jurava tratar feridas, mas agora as criava com prazer. Elisa se entregou por completo. Quando gozou, agarrou o braço dele como se fosse a última tábua em alto mar. Depois, enquanto ela tentava recuperar o fôlego, Gabriel se vestiu com calma. Antes de sair, disse: "Agora sim estamos tratando as coisas com honestidade." O caso continuou. Sessões semanais se tornaram encontros clandestinos. No chão do consultório, no sofá de couro, no banheiro, cada vez mais intenso, mais perigoso, mais viciante. Elisa se apaixonava. Gabriel, não. Ele não queria amor. Queria mostrar que também podia manipular. Até que, numa manhã, Laura confrontou Elisa. Tinha descoberto o caso. Gabriel já sabia que isso aconteceria, e foi exatamente como ele queria. "Como pôde?" Laura gritava com lágrimas nos olhos. "Você era minha terapeuta. Eu sou mulher", Elisa disse, e ele... É impossível de resistir. Mas Laura não voltou a se importar com Elisa depois disso. Só com Gabriel. "Você fez isso para me ferir?" "Não." Ele respondeu calmo. "Eu fiz para você sentir o que eu senti, e agora que sentiu, pode escolher. Continuar vivendo na mentira, ou me desejar de novo como antes." Laura não respondeu de imediato, mas naquela noite ela o procurou no quarto, os olhos cheios de raiva e desejo. "Você ainda me ama? Mais do que você merece." Ele sussurrou, puxando-a pela cintura, e ali, entre beijos brutos e toques carregados de mágoa e tesão, eles se redescobriram. O sexo foi mais feroz do que nunca. Laura queria provar que ainda tinha poder. Gabriel queria mostrar que quem dominava o jogo era ele. No fim, Elisa perdeu tudo. E Gabriel teve sua vingança, com sabor de pele, suor e controle absoluto. Porque algumas traições não nascem do desejo, nascem da dor. E certas dores se curam com fogo.